Julga bem, mas ama mal. Olá, pessoal, muito bom dia. Vamos a mais uma oração da manhã. Lucas, capítulo 7. A gente vai ler o versículo 43, o finalzinho. Você julgou bem, disse Jesus. E mais para o final ali também, no versículo 47. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então, meus irmãos, os irmãos sabem que nós estamos trabalhando aqui aquela passagem que Jesus foi convidado para um banquete na casa do fariseu, e aí entra uma mulher pecadora, que provavelmente era uma prostituta, ela unge os pés de Jesus com um perfume caríssimo, e o anfitrião, o dono da casa, né, que era um fariseu, um doutor da lei, pensou assim, se Jesus fosse mesmo um homem de Deus, saberia que essa mulher é uma pecadora. Então, aí Jesus conta a história daquele que devia 500 denários e aquele que devia 50, e os dois foram perdoados. E Jesus perguntou, quem ama mais? E aquele homem disse, aquele que foi perdoado mais, foi perdoado da maior dívida, que era 500. E Jesus disse, você julgou bem. E muitas vezes a gente é assim, meus irmãos, nós julgamos bem, mas amamos mal. Aquele homem ali julgou muito bem, mas ele amou o mal. Por quê? Porque ele estava pré-julgando Jesus, se ele fosse um homem de Deus, e ele também estava ali julgando a mulher pelo passado dela e pela aparência, sendo que ele estava desconsiderando o presente que ela estava vivendo naquele momento, que era estar buscando perdão em Jesus, estar buscando um relacionamento com Deus. Então ele ignorou o presente dela e ele simplesmente, naquele momento ali, julgou ela pelo passado e julgou Jesus também, pré-julgou Jesus, dizendo se ele fosse homem de Deus. Então, quem julga dessa forma, julga bem, mas ama mal. E a gente não pode ser assim. A gente vê que ele começou julgando Jesus e começou julgando a mulher, mas no fim ele acabou julgando a si mesmo. Porque Jesus, quando contou aquela história ali do que devia 500 e do que devia 50, né? E ele falou, o que vai amar mais é aquele que devia 500 e foi perdoado. Jesus disse, julgou bem. Porque aquele que pouco devia, né? Quem pouco foi perdoado, pouco ama. No caso, aquele homem era o que devia pouco. Então, Jesus ali contou uma história para que aquele homem, no fim, julgasse a si mesmo. Se nós tivéssemos a oportunidade de ouvirmos a nossa história, mas com outra roupagem, com outra cara, e colocassem diante de nós, ali, se a gente fosse o juiz para julgar aquela causa, nós nos condenaríamos, porque esse homem condenou a si mesmo. Mal ele sabia que naquela historinha de Jesus, ali naquela história de Jesus, aquele homem era o que devia pouco. E ele disse, aquele outro é o que ama mais, o que foi mais perdoado. Pois é. Então a mulher amava mais e aquele homem, ele estava dizendo, eu amo pouco. Então ele condenou a si mesmo, ele julgou a si mesmo. E foi só nesse momento que Jesus disse, julgou bem. Porque quando aquele homem estava julgando a Jesus e julgando a mulher, ele estava julgando mal. Mas agora, quando ele julgou a si mesmo e se autocondenou sem saber, ele julgou bem. Então, meus irmãos, muitas vezes nós nos condenaríamos se nós soubéssemos que os nossos pecados estão em outra pessoa. Se a gente visse os nossos pecados em outras pessoas, nós nos condenaríamos. Isso mostra como muitas vezes nós somos cegos para os nossos pecados, mas estamos com os olhos bem abertos para os pecados dos outros. Vamos cuidar com isso. Outra coisa também é que Jesus elogiou tanto ele como ela. Olha os elogios que Jesus deu para ela. Jesus disse para ela que ela foi perdoada e disse também que ela ama muito. Mas agora para o homem o elogio de Jesus foi, você julgou bem. O que você prefere? Ser perdoado e amar muito a Deus? Ou você prefere ser alguém que julga bem? Muito melhor, né? Amar mais a Deus e ser perdoado. E outra coisa também, meus irmãos, é que ele disse assim, ó, se ele fosse um homem de Deus, saberia que essa mulher é uma pecadora. Mas sabe, não é o caso ali. Mas um homem de Deus, ele pode ser enganado. Ele só não engana a si mesmo com os seus pecados. Eu vou repetir, um homem de Deus, ele pode ser enganado pelos outros. Ele só não procura enganar a si mesmo.
tapando seus olhos para não enxergar os seus pecados, querendo justificar os seus pecados. Então, o homem de Deus, ele pode ser enganado pelos outros, mas ele não engana a si mesmo. Ele não procura viver enganado, querendo trair a sua consciência para cometer os seus pecados, querendo usar os pecados dos outros para justificar os seus. O homem de Deus não faz uma coisa dessa. O homem de Deus joga limpo, ele confessa, ele é quebrantado, ele joga limpo com Deus, ele abre, ele rasga o peito, ele coloca tudo preto no branco com Deus. Ele não procura enganar a si mesmo. A gente vê, como falei, né? O homem de Deus pode ser enganado, ele só não engana a si mesmo. Porque Josué era um homem de Deus, mas ele foi enganado quando homens lá vieram ali com as roupas rasgadas, dizendo que vieram de um lugar distante e era só para fazer aliança para não serem ali destruídos na guerra. Então, o homem de Deus ele pode ser enganado, o homem de Deus pode ser traído, assim como Jesus foi traído por Judas. Então, o homem de Deus pode ser enganado, pode ser traído. O homem de Deus ele só não engana a si mesmo para viver em pecado e ele só não consegue trair a sua própria consciência, porque lá no fundo ele sabe que algo está errado. E aquele homem ali, ele achava que era o mais santo, porque ele achava que podia julgar todo mundo. Mal ele sabia que ele estava condenado. Como Paulo falou, que ele procurava vigiar e cuidar muito da vida dele, para que, reprovando os pecados, né, para que ele não se achasse condenado naquilo que ele reprovava. Então, ele examinava diariamente a si mesmo, ele vigiava para que ele não se encontrasse reprovado naquilo que ele condenava. Então, meus irmãos, quer julgar bem? Então, olhe para ti mesmo. Olhe para ti mesmo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais essa palavra, Senhor, falando sobre julgamentos, Pai. Que a gente não venha julgar as pessoas pelo passado, que a gente não venha, Senhor, julgar as pessoas apenas pela aparência, mas que possamos olhar para o presente delas, Pai, se elas estão em um relacionamento contigo, é porque elas buscaram em ti perdão, em nome de Jesus. Pai amado, que a gente não seja pessoas que ficam pré-julgando as outras pessoas sem conhecê-las, Pai, mas que possamos ter bons olhos, Pai, em nome de Jesus, que possamos ter amor, ter empatia, ter compaixão, Senhor. Em nome de Jesus, que o elogio que o Senhor dá para nós não seja apenas que julgamos bem, mas que o elogio seja que nós amamos muito ao Senhor e que nós estamos perdoados, que nós fomos perdoados, Pai. Que elogio é esse, Pai? Glórias sejam dadas a Ti, Senhor. Então, se conosco, Pai. Pessoas podem muitas vezes nos enganar, a gente pode ser ferido, traído, jogado para trás, abandonado, mas nunca deixe, Senhor, não permita que a gente tente enganar a nós mesmos escondendo os nossos pecados, que a gente não venha trair a nossa própria consciência, Senhor, insistindo nas coisas erradas, Pai. Então, se conosco, nos ajuda a sempre jogar preto no branco contigo, Senhor, confessando diante do Senhor e buscando em Ti o perdão e a libertação para que possamos ter força para abandonar as coisas que muitas vezes nos fazem tropeçar, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, se vocês foram edificados por essa mensagem, peço que você visite sem compromisso nenhum o site P de pastor, prlucasfranco.com e teste ali sem compromisso o primeiro mês da plataforma do curso bíblico e teológico Fundamentos, uma plataforma linda, semelhante à Netflix. Teste ali por apenas R$ 12,90. O mês inteiro tu vai poder estudar todas as aulas que tu quiser. Tem 113 aulas ali gravadas de excelente qualidade, 94 e-books de cada uma das aulas com conteúdo escrito, que você pode ali acessar durante um mês de teste. E aí, se você gostar, você pode se tornar, então, aluno integralmente da nossa plataforma. Peço que você se inscreva aqui no canal, deixe aí o seu joinha. Peço que você compartilhe com alguém essa mensagem que está precisando de uma palavra de Deus. Peço que você deixe o seu comentário aí dizendo o que você achou desse conteúdo, porque assim a plataforma vai recomendar os nossos vídeos para outras pessoas que ainda não nos conhecem. E ative o sino de notificações para ser lembrado sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.